Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Aleluia. Do 24 ao 30. Mateus capítulo 12, versículo 24 ao 30. Amém. Escola bíblica. Vamos voltar à escola bíblica. Vamos voltar à escola bíblica. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Aleluia. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espera demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maior dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo, pois como subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem não comigo não é junta, espalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estou sentindo falta de alguns irmãos. Deus sabe da dificuldade, os problemas pelo qual todos nós passamos. Deus sabe. E por Ele saber os problemas que a gente passa, Ele se coloca à disposição de cada um de nós, para que a gente venha a reconhecê-lo como um Deus grande e não um Deus pequeno, porque se a gente coloca o nosso problema, a nossa situação que se vive no momento, maior do que o nosso Deus, aí nós não conseguimos de maneira nenhuma caminhar diante de um Deus grande, vivo e verdadeiro, e vamos atrofiar na fé. Vamos nos colocar aqui no contexto dessa palavra em que o Espírito Santo nos revelou. Imagina aí os senhores e as senhoras em que um dia um sol escaldante, porque lá em Israel
gente olha aqueles quadros bonitão de Jesus, cabelo grande, os olhos azuis, aquilo dali é um tremendo erro. Jesus não é daquele jeito. Ele é queimado pelo sol escaldante ali daquele país, daquela região. Então imagina você, Jesus, em um sol escaldante, acompanhado por uma multidão. Imagina você, uma multidão acompanhando Jesus cercado pelaquela multidão. Uma multidão de pessoas que estavam ali somente pelas bênçãos, somente pelo que Jesus iria fazer por eles. E essa multidão seguia Jesus aonde Jesus fosse. Pelas estradas que Jesus fosse, a multidão ia atrás dele. Mas só que, como em toda repartição, em todo ambiente, tem aqueles cri-cris, né? Como é que fala? Né? Aqueles chatos de galocha, aqueles carrapatos. Tinha uns camaradas lá, dois tipos de camaradas, na verdade, que eram os fariseus e os escribas, né? Que, morrendo de inveja, porque estavam observando o que Jesus fazia, as curas, as libertações. Os escribas e os fariseus cutucando um ao outro. Está vendo aí? Isso é um cara. O outro, nada, rapaz. Não sei o que ele está fazendo aí. Ele está fazendo por Beelzebub. Ele está enganando as pessoas, cheio de inveja. Os fariseus e os escribas. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias prometido. Não acreditavam. E, em vez disso, o acusavam de estar possuído por demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos do 24, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: estes não esperam demônios, senão pelo poder de Beelzebub, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus, ele estava aqui ensinando que a unidade é essencial para a sobrevivência de qualquer grupo ou comunidade. Se um reino, ou uma cidade, ou casa estiver dividida, ele não poderá prosperar e será destruído. Se um reino, ou uma cidade, ou uma casa, se ela estiver dividida, se não houver um consenso naquilo que fazem, certamente ela será destruída. E Jesus continuou a ensinar que se ele estava expulsando demônios pelo poder de Satanás, então Satanás estava lutando contra ele mesmo. E portanto, seu reino não poderia subsistir. Mas se Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus havia chegado até aquelas pessoas. Quando estamos unidos, agora nós estamos falando aqui de igreja. Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes e podemos enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresenta.
nos tornamos vulneráveis. Essa é uma grande realidade. Quando eu coloco na minha cabeça que eu tenho que andar só e não me envolver com a comunidade, me envolver com a igreja, eu vou ficar vulnerável. Você vê que tem gente que ela anda sozinha, mas não quer de maneira nenhuma ter um relacionamento social com as outras pessoas. Ela se isola. É como uma certa vez eu ouvi uma história, faz muito tempo, de uma epidemia de lepra que deu uma certa cidade. E o camarada, para não pegar a lepra, ele foi para cima de uma montanha, ficou lá, isolado do mundo, porque lá embaixo estava uma epidemia de lepra. Por azar do cara, o cachorro subiu lá em cima com a lepra. Olha, e ele pegou a lepra. Moral da história: não adianta a gente fugir das pessoas, não adianta a gente fugir de Deus, porque Deus, Ele vai observar aonde a gente vai estar. Se nós estivermos lá embaixo do mar, da água, Ele vai estar nos observando. Não adianta de maneira nenhuma. Uma nação dividida por grupos poderosos e contrárias, agredindo-se mutuamente, sem o apoio recíproco, né? Não vence, se arruína. O seu sistema político e econômico enfraquece. Você vê o que está acontecendo no Brasil? Quando nós tínhamos um governo, e aqui eu estou falando de política, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos governantes, sagrada a Deus. Quando nós tínhamos um governo que todos os dias chegava lá no palácio e orava e pedia orientação para os pastores sobre a palavra de Deus e sobre como ele poderia melhorar a situação do Brasil, e principalmente dependia dos conselhos de Deus. Sua esposa era uma crente fervorosa. Mas hoje nós temos uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não teme a Deus, e nós vemos o caos que está acontecendo no Brasil. Um cara que quer dividir o povo brasileiro, a insinuar um certo ódio por Israel, querendo desfazer aquela união que outrora o Brasil tem com Israel. Israel é o mundo, é o relógio do mundo. Você quer observar o que vai acontecer na terra? Olha para Israel, porque tudo que está acontecendo lá, isso tudo é bíblico, já vem profetizado já há muito tempo pela palavra de Deus. Então, uma nação dividida em grupos enfraquece. A mesma coisa acontece quando doutrinas religiosas exclusivistas dividem o país. E nós temos igrejas aqui no momento
que querem ser exclusivistas, que é só ela que vai ser salva, que as outras não vão ser salvas, que as outras têm demônios, exclusivistas. A união nacional desaparece, estabelece o caos. A guerra entre religiões acontece e mata milhares de pessoas em prol de suas crenças. Se nós vermos a história do cristianismo, tem acontecido isso. Cristãos que foram mortos por causa de uma divisão de opiniões, porque eles pregavam a verdade e aquele determinado grupo pregava outra coisa que era diferente. Nós temos vários e vários exemplos na Bíblia. Paulo, Pedro, os apóstolos, o próprio Jesus. Agora no nosso século, nós temos Martim Lutero, nós temos John Hus, que morreram, foram queimados na fogueira, porque não quiseram de maneira nenhuma aceitar a palavra de Deus. Dividido. Aí o Senhor Jesus, ele fala da casa, da cidade. Toda cidade ou família dividida em grupos não poderá se manter. Um reino dividido cairá em ruínas. E Jesus sabia do enfraquecimento de um país ou de uma família sem a união com Deus. Jesus aqui, mesmo ele sendo homem, mas ele tinha a onisciência de saber de que sem a união com Deus, a casa ou a cidade, ela não prosperará. Nós sabemos que os fundamentos principais da família, ela está sendo a cada dia alvejadas, bombardeadas pelos constantes ataques do inimigo. Nós sabemos. E com isso, dois grandes pilares podem ser atingidos: a igreja e a nação. Eu e você, a igreja, precisamos interceder mais pelas famílias e buscar a orientação de Deus para a reestruturação dos alicerces da mesa. Aleluia. Só assim teremos a família, a igreja e a nação sendo alvo das bênçãos de Deus. Família unida, igreja fortalecida e nação alcançada por Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu falei, acho que foi domingo passado, sobre Gandhi, né? Eu trouxe até esse livro aqui para ler essa reportagem, né? Diz que Gandhi, eminente líder hindu, ele percebeu que a Índia, ainda colônia da Inglaterra, jamais conseguiria independência sem a união entre muçulmanos e hindus. Cada grupo defendia apenas o seu lado e combatia o outro. Gandhi fez um jejum especial por tempo indeterminado, com o propósito de ver terminadas todas as guerras e mortes entre muçulmanos e hindus em toda a Índia. Ele chamou os líderes muçulmanos e hindus para fechar um acordo de paz. E finalmente a Índia se tornou uma só. Combater os ingleses sem violência, sem armas e sem aceitar
mais qualquer lei ou decreto deles. O ideal de independência estava cravado no peito de cada habitante da Índia. Ofereciam seu corpo flagelo, recebendo cacetadas de soldados ingleses, porém sem obedecer jamais à Inglaterra. Estava decretado a independência da Índia, que veio assassinada vezes atrás. Quer dizer, se uniram, mas antes Gandhi fez um jejum para aquela causa. Assim como aconteceu na Índia, aconteceu também no meio do povo de Deus, ainda no deserto, após eles serem libertos da escravidão do Egito e a caminho da terra de Canaã, aonde dois grupos se dividiram entre si. Uns queriam seguir a Moisés e outros queriam outro líder para fazer o que eles queriam a bel prazer. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 32, do 25 ao 28. Então Moisés enfrentou uma rebelião entre duas facções, dois grupos do povo judeu. E naquele dia, tomaram cerca de 3.000 homens naquela rebelião ali, contra Deus e contra Moisés. 3.000 homens, todos morreram, porque preferiram adorar o bezerro de ouro construído por eles, em vez de obedecer a Deus. Moisés sabia que o povo dividido não iria alcançar a terra prometida. Ele sabia. Iria comprometer o ideal dos que eram fiéis a Deus. Então, Deus acabou com aquela rebelião, matando cerca de 3.000 judeus europeus. Quando a casa está dividida, espiritualmente falando, ela morre. Espiritualmente falando. Assim também acontece dentro de uma família, dentro de lares divididos em grupos ou doutrinas diferentes. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem consenso. Vamos entender uma coisa. Todo lar é uma família, amém? Mas toda família não é uma. Como assim? Porque na família ela pode existir, ela pode subsistir ou caminhar sem carinho, sem atenção, até sem amor. É verdade. Mas o lar não pode existir sem estes, pois a palavra lar quer dizer lugar de aconchego, onde somos aquecidos pela compreensão e pelo amor. Aleluia. Vamos lá para 1 Pedro 3,7. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Maridos, vós igualmente vivei a vida conjugal com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade,
da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós temos aqui, neste versículo bíblico, 3 fatores importantes para a felicidade da família. Primeiro, respeito. E esse respeito, ele tem que ser recíproco. Ou seja, todo homem respeita a mulher, como a mulher também respeita o homem. Imagina aí, eu já estou imaginando aqui também, dentro de um lar cristão, eu ou a Paula falássemos algo que não sou para toda a vizinhança ouvir. Eu é que mando aqui, cala a boca. Imagina aí. São reações de problemas que já vem de longo tempo. E esses gritos não passam de reivindicações de um respeito que já perdeu há muito tempo. Quando acontece esse tipo de coisa dentro de um lar cristão, é porque o respeito já foi perdido há muito tempo. Não podemos nos considerar um maior que o outro. Não. Se tais discussões giram em torno de descobrir quem é o maior, falta ser apresentado uma pessoa de Cristo para essas pessoas. Falta um discernimento espiritual, um novo nascimento para essas pessoas. A atenção deve ser dedicada de um para o outro. Existem duas razões do porquê perdemos a atenção de algo ou de alguém. Quando a beleza é ocultada, ou seja, quando você não vê mais nada de belo na sua esposa, nem a sua esposa em você. Ou quando descobriram algo mais belo, ou seja, quando traímos a nossa esposa, descobrimos uma pessoa que é mais bonita do que a nossa esposa. Aí vem a menina do casamento, do lar, os filhos sentem. E isso aqui no relacionamento, todas as duas possibilidades, elas são totalmente desleais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo, a comunicação. O lar cristão, ele é feito de relacionamento entre pais e filhos. E para poder entender melhor nossos objetivos, é necessário que venhamos a entender o lado de cada um. Ou seja, as dificuldades e as opiniões de cada um. Temos que ter uma disponibilidade de tempo, porque se nós não temos tempo para a nossa família, estamos precisando de um tempo para entender o que significa um relacionamento. Na escala de compromissos com Deus, a família, ela vem primeiro, aí vem a igreja. A
forte, objetiva e feliz, é preciso que a família esteja estruturada, esteja fixada, formada, esteja reintegrada nas mãos de Deus. Compreensão da hierarquia na liderança do lar. Esse é o terceiro ponto. O marido, ele é o cabeça. E não podemos confundir gerenciamento com domínio. Nós temos o dever de prover no nosso lar. Cada um de nós, maridos, que trabalhamos para dar o sustento à nossa família, nós temos esse dever de prover. A mulher, a nossa gestora, ela está ali para nos auxiliar do que está faltando, de como vai ser feito para as economias, para não faltar nada na casa, para o filho. Estava falando esses dias para a Isabel, que graças a Deus, Ele não tem deixado faltar nada para ela. Nada. E que nós, cristãos, não dependemos de maneira nenhuma de políticos. Eu não dependo de político nenhum. Eu dependo apenas de Deus. Tenho o meu dever espiritual de orar pelos políticos, mas não dependo deles. Não dependo deles. Se eles fazem algo de errado, que desvirtua a palavra de Deus, eles vão pagar. É com Deus, não é? Não é? E é preciso lembrar que a mulher, ela também precisa de ajuda. E Cristo é quem lidera o casal. É o cordão de quê? É um laço que homem nenhum pode separar. A Bíblia diz que o que o Senhor uniu, ninguém separa. Todo cristão, ele enfrenta problemas. Todos. Tem nenhum que não enfrente. Uma pessoa diz, eu não enfrento problema, está mentindo. Olha, é só vitória, está mentindo. Olha, é o mar de rosa, está mentindo. Todo cristão, ele enfrenta problemas. E colocar nas mãos de Deus é a melhor solução. Para que exista a união da família dentro de uma mesma igreja. Para que o marido, mulher e filhos aprendam a praticar a mesma fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de haver comunicação entre ambos, para que se compreenda que sem a união em Cristo não existe progresso, não existe felicidade, e que se tornam alvos fáceis de demônios que querem destruir a família, base da sociedade. Então, que nós venhamos a permanecer unidos, tanto em família quanto na igreja. Não podemos de maneira nenhuma cair na ideia de que andar sozinho é o melhor.
para ele ou para ela. Não. Nós temos que andar em grupos, mas um grupo que esteja de acordo com a vontade de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Temos que ter esse cuidado. Se a minha família não está bem, joelho no chão. Nós lançamos um propósito de toda terça-feira, não só essa terça-feira agora que vem. Na oração, nós abrimos um jejum em casa, trazer esse jejum para cá, fazer um clamor a Deus, abalar as estruturas do inferno, e quando terminar a oração, a gente entrega o jejum. Jejum este que vai converter aquele que ainda não serve a Deus, a nossa família. Jejum este que vai trazer aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Aqueles que um dia estavam no aconchego, que estavam debaixo das asas de Deus, e que hoje preferiram o mundo, que hoje preferiram as mentiras do que a bênção. Então que nós possamos estar sempre na dependência de Deus. Que o Senhor possa sempre estar conosco, nos fortalecendo e nos dando discernimento para fazer o que é melhor, tanto para o nosso próximo, para levar até o encontro de Deus. Que Deus abençoe.